Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá. Hoje, né, já tinha divulgado, né, que hoje seria a nossa live com Cíntia sobre multigestos. Eu já vou aqui encaminhar o convite para ela, pra gente já entrar. Pronto, vamos lá. Eu estou me ouvindo bem? Oi, Cíntia, bom Bom dia. dia, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo? Estou. E você está me ouvindo? Tudo certo. Então, tá Então bom. vamos lá. Hoje a gente está fazendo essa live nesse horário um pouco diferente, porque Cíntia arranjou um tempinho aí da vida dela de licença maternidade para conversar com a gente sobre multigestos. Então, vou logo apresentar. Cíntia ela é fono, ela é autora mesmo do método multigestos, tem a formação no método Speech Prompt e tem uma vasta experiência aí em apraxia de fala na infância. Então, vamos lá. Eu recebi algumas perguntas também na caixinha de perguntas e, antes de mais nada, né, queria agradecer você ter aceitado aí o convite de estar aqui comigo hoje. Bom dia, Yane. É um prazer poder estar aqui, né? Conseguir uma logística, uma rede de apoio que me permitisse estar aqui. Realmente né? Licença maternidade, pelo menos hoje, amanhã completa 60 dias. Então, ainda é um período bem conturbado, mas enfim. Estamos aqui e eu agradeço muito a oportunidade, porque conversar sobre esse assunto, o Multigesto Cintia Azevedo, é uma coisa muito bacana, porque a gente pode proporcionar informações para outras pessoas que às vezes ainda não conhecem, né? Sim. Então, eu agradeço a oportunidade e, quem sabe, a gente consegue fazer uma manhã mais produtiva de informação. Isso. Inclusive eu, né, essa semana eu postei, semana passada, postei um Reels fazendo, né, com o Pedro. Eu consegui filmar, porque a gente faz, só que é tão rápido no dia a dia que não tem como ficar filmando, É. diferente de uma terapia. Mas eu queria, antes de mais nada, que você falasse um pouquinho de você. E dissesse, né, já emendasse falando o que é multigesto, que até hoje muita gente não sabe o que é. Então, eu sou Cintia Azevedo, eu sou uma fonoaudióloga encantada pela fala. Caí na fonoaudiologia ao acaso. Eu queria ser jornalista, mas tinha um pezinho eu queria muito conviver com pessoas com síndrome de Down. E aí, quando eu comecei, então, eu não tinha ninguém na minha família, e aí eu caí na fono e vi que lá eu podia trabalhar com a síndrome de Down e descobri que na síndrome dos meninos tinha uma inteligência que não era possível ser medida pela falta de fala. Então, toda a minha carreira é voltada ao estudo da fala, ao estudo da síndrome, e acabou que, na época, eu imaginava que na síndrome de Down os meninos não falavam porque eram apráxicos, o que não é verdade. E aí eu desenvolvi o método, então sou a autora do método, sou uma pessoa apaixonada pela fala, sou uma fonoaudióloga há 22 anos, especialista em síndrome de Down e responsável pela plataforma cintiazevedo.com. E aí, nessa história de entrar para a fonoaudiologia por causa da síndrome de Down, eu sabia que me incomoda muito ver uma criança, principalmente ela deficiente, travada num corpo que não tem verbalização. E aí a gente vive numa sociedade onde a fala é importante. Grande parte dos testes que se aplicam para poder medir qualquer coisa é necessário muita fala. E aí, quando você não fala, então você é julgado por menos. E aí, eu então pensei, pronto, eu preciso de focar para que eu consiga fazer com que a fala aconteça para essas crianças e para então a gente ter acesso àquela caixinha que até então estava ali fechada. E aí, estuda. Vi que lá fora já tinha várias descrições de perfis de aprendizagem, isso tem muitos anos. Perfis de aprendizagem que muito se envolvia com gesto. Então, falei, beleza, então eu vou precisar de gestos para que eu acesse o cérebro dessa criança, para que isso se transforme em fala. Só que eu tinha um porém, não era qualquer criança, era uma criança que tinha um baixo engajamento,
tinha questões motoras. Então, eu criei os gestos para que aquelas crianças com deficiência conseguissem, apesar da dificuldade de coordenação motora, conseguissem executar gestos simples, que tivessem um sentido relacionado à fala e que trouxesse fala. Né? Então, se a gente pensar nos gestos, sempre o gesto lembra um fonema. Não são gestos aleatórios. Porque trabalhando na deficiência, principalmente a deficiência intelectual, tem que ter uma relação direta, que se não for muito concreto, eu não vou conseguir muito objetivo. Então, a minha história vem... Eu sou uma fonoaudióloga que gosto da fala, que tinha como objetivo fazer crianças falarem, e daí surgiu o Multigestos. O Multigestos é um método que pode ser usado tanto para fala quanto para alfabetização, onde ele o carro-chefe dele são os gestos manuais, para ajudar um cérebro que não consegue sozinho desenvolver fala, e que tem 11 princípios que regem o método. Então, o Multigestos não é simplesmente só aplicar gestos. Você precisa de saber como é que aplica e quais são os embasamentos teóricos para você conseguir executar o gesto com efetividade, né? Então, o método é um método para fala e alfabetização com pistas multissensoriais. E até porque essa questão dos gestos, né, é o primeiro ato comunicativo da criança através dos gestos. Ele antecede a fala. Isso no desenvolvimento de qualquer criança. E isso é legal a gente trazer, porque vários pais morrem de medo da criança ficar dependente. Não posso já usar gesto. O gesto vai atrapalhar a fala, o gesto vai atrasar a fala. Enfim, existem várias crenças. E quando, na verdade, as pessoas não lembram que antes de falar, a criança faz. Sem ter fala. Porque a fala, assim, o gesto manual, junto com a imitação, né? Porque a criança tem que estar apta para a imitação para conseguir chegar na fala. Eles são habilidades que antecedem a fala. Então, nada mais é do que usar gestos, mas com um fundamento e um objetivo específico, de coisas que acontecem num desenvolvimento comum. Então, e assim que esse gesto... E é muito bacana, porque os pais têm muita dificuldade de aprender o gesto. E a criança que tem dificuldade, ela pega numa facilidade muito grande. E aí o pai fala assim, agora eu vou ter que aprender, porque meu filho já sabe fazer com facilidade. E aí os pais precisam de saber dessa a habilidade anterior à fala, para que então fique tranquilo, porque é só um gesto que já... Né, o gesto manual, ele acontece antes da fala. E que ele vai sumir. O gesto do multigestos, ele desaparece quando a gente atinge o objetivo, que é ajudar um cérebro que não consegue sozinho fazer as questões da fala. Quando ele consegue, a criança tira o gesto e já não usa mais. É uma coisa interessante que você falou, essa questão de pistas, né, que na verdade o método, ele aborda, né, ele usa essas pistas multissensoriais, que a criança, ela aprende através de estímulos sensoriais, seja ele auditivo, visual. Então, fala aí um pouco, porque isso aí também está dentro do desenvolvimento infantil, essa questão da criança aprender não só a fala, mas qualquer outra habilidade através de estímulos multissensoriais. Sempre que eu vou conversar isso, para as pessoas que são leigas, elas não entendem o que é multissensorial. Né? E aí, se a gente parar, eu sempre cito assim, você já comeu maçã? Aí faz de conta que você nunca comeu maçã. Você só tem a competência, a habilidade para descrever uma maçã quando você já comeu, você já cheirou, já sentiu a textura, já sabe o nome, viu a cor, pegou. Quando toda essa informação relacionada a um objeto está dentro de você. Então, no mesmo ato que foi simplesmente pegar a maçã, você usou olfato, tato, cheiro, olfato, tato, visão, enfim, você usou todos os canais sensoriais de uma vez só para conhecer um objeto. Isso é ser multissensorial. É num mesmo movimento atingir vários canais sensoriais, seja ao mesmo tempo o olho, o ouvido, as mãos. E aí, quando a gente fala de
que o multigestos é um método que baseia-se em pistas multissensoriais, quando eu digo para você, fala assim, fala para mim, ó, fecha a boca, pá, pai. Quando eu digo para você, ó, fecha a boca, junta esses dois lábios, isso é uma pista. Essa pista, então a gente começou a usar uma pista, que é a pista metacognitiva, onde eu vou descrever o movimento que você vai fazer com sua boca. Você está vendo eu fazer. Isso é tudo no mesmo ato. Você está vendo eu fazer, então você está usando a visão. Você está escutando o som que eu vou produzir. Então, aí está o canal auditivo. Você vai tocar, isso é proprioceptivo. Então, dentro de um único gesto, num único momento, a gente executa, a gente entra com várias sensações ao mesmo tempo. Então, quando a gente diz que é multissensorial, é por causa disso, porque um único movimento traz informações de diversos canais sensoriais, e isso não é exclusivo do método, né? Como você disse, durante todas as brincadeiras, durante todo o desenvolvimento, a criança, para conhecer uma coisa, igual eu disse da maçã, ela ela usa diversos canais para atingir aquele objetivo. E existe algum pré-requisito? Porque, assim, para isso a criança tem que olhar para você, tem que ter imitação motora. Quais são os pré-requisitos que é necessário ter? Para começar o método? Para começar o método. Na minha opinião, a primeira questão que tem que existir para uma criança querer falar é a vontade de fazer uma troca com outro indivíduo, porque a fala nada mais é do que transmitir uma mensagem que tem um conteúdo para uma segunda ou terceira pessoa. Então, antes de uma criança começar a usar o método, ou até mesmo desenvolver a fala, ela tem que ter interesse na outra pessoa, ser capaz de, ao menos, passar o olho. Por exemplo, a gente sabe que as crianças que estão dentro do espectro, elas têm uma dificuldade de manter o olhar no outro indivíduo. Mas isso não é impeditivo para ela usar o método, se a gente usar estratégias para trazer ela para poder prestar atenção na boca da gente. Então, a criança tem que ter uma intenção comunicativa, ser capaz de, ao menos, olhar para a gente, para ver o modelo que a gente está fazendo, e ter a imitação já existente. Se não tiver, por exemplo, eu já peguei várias crianças que estavam dentro do espectro e que até então não tinham nenhuma intenção comunicativa. E a mãe falou assim, mas você vai tentar? Na verdade, elas não tinham intenção comunicativa, porque quando iam para o atendimento fonoaudiológico, o estilo de atendimento fonoaudiológico era outro. Era baseado somente em linguagem. Então, era aprender muito vocabulário, parear muita coisa, entender ordens, mas não o olhar, não a tentativa de fala. E aí, não necessariamente era uma dificuldade de olhar, não necessariamente era uma falta de intenção comunicativa. Era uma demanda que não era tão frequente. Então, essas três habilidades, elas precisam de estar presentes para a gente ter os primeiros passos para ter sucesso na fala. Entendi. Na verdade, né, o seu estudo, a princípio, foi com síndrome de Down. Só que eu vejo hoje muitas crianças autistas, né, que fazem tratamento, que fazem acompanhamento fonoaudiológico usando o multigestos. Então, assim, a sua demanda maior hoje em consultório ainda é síndrome de Down? Não, na verdade, assim, eu fiz fonoaudiologia por causa da síndrome. Uhum. Então, sim, eu sou especialista na síndrome. A minha busca maior é a síndrome. É inegável isso. Mas já a busca por crianças com autismo, as crianças, principalmente as crianças com autismo que não desenvolveram fala, usam comunicação alternativa e não chegaram na fala, elas vêm fazer atendimento comigo. As crianças típicas que têm algum atraso na fala, o leque vai abrindo, né? Porque antes era muito específico, e aí, à medida que vai surgindo aquela demanda, então, se eu tiver vaga na agenda, eu recebo qualquer criança. Hoje já não é mais somente a síndrome de Down.
Entendi. E outra coisa que você falou agora, essa questão da comunicação alternativa, né? Que também existe. Ah, meu filho não vai falar porque está usando o PEX ou qualquer. Hoje em dia tem muito dispositivo aplicativo, né? Dispositivo eletrônico. Aí como é que a gente faz? Como é que você faz para explicar essa questão da comunicação alternativa e do uso conjunto com multigestos? Primeiro que é legal a gente informar que tanto a comunicação alternativa, assim como o método ou qualquer outro método que venha estimular a fala, ninguém impede a fala. São métodos que vêm suplementar ou trazer como alternativa uma forma de comunicação e, por que não, melhorar a fala. Então, muitas pessoas ainda têm o medo de fazer uso, né, de uma comunicação alternativa, pensando que isso vai inibir a fala. E aí, várias fonoaudiólogas que fazem o curso que eu dou de multigestos fala, elas vêm com a demanda de, nossa, mas o meu menino, ele já está na comunicação alternativa em níveis muito avançados, mas não sai fala nenhuma. E aí eu pergunto para a fono, você foca na fala? Mas como que foca na fala? E aí eu vejo uma dificuldade ainda do profissional em entender que a fala é uma habilidade motora, assim como qualquer outra habilidade, se não for treinada, quando se tem uma dificuldade, ela vai demorar muito mais tempo a ser executada. Então, quando a gente usa a comunicação alternativa, o pai chega, ou a fono encaminha uma criança que está usando comunicação alternativa, como é que é possível associar comunicação alternativa a multigestos, Cíntia Azevedo? Sim, é possível. Como? Ainda vejo muitas pessoas usando comunicação alternativa de uma forma errônea, que é, às vezes, só deixar a criança apertar o aplicativo ou só entregar o PEX para ganhar alguma coisa sem exigir nenhuma tentativa de verbalização. E aí, nessa hora, é a hora que você entra com o multigesto. Então, por exemplo, você está treinando a palavra dar. Então, o menino te entrega o PEX, ou então aperta no aplicativo o gesto de dar. E aí você vai dizer para ele, olha, então agora vamos combinar de fazer assim, ó, língua. Aí a gente descreve o movimento língua aqui em cima e faz dá. E aí, ele olhando para minha boca, o PEX, o aplicativo ou o símbolo está aqui do lado, e aí eu vou dar o modelo, junto com a comunicação alternativa, está ali. Eu concluí aquela meta, né, de oferecer e associar com um gesto do multigesto. E aos poucos a criança vai entendendo, porque na verdade a criança até então, muitas das quais eu já atendi, elas não entendem que elas precisam de verbalizar para poder ganhar ou para poder atingir o objetivo que elas querem conversar através da comunicação. E isso depende muito de quem está do lado de cá, né? Quem é o outro, a outra pessoa que comunica com aquele indivíduo que usa a comunicação alternativa. Então, no momento onde você está inserindo, usando a comunicação alternativa, você dá um modelo junto com um gesto para a criança entender que aquele gesto, aquele ícone, aquele PEX, ele pode ser verbalizado dessa forma. Só que aí a gente vai precisar de entender uma outra vertente, que é o menino que não fala nada e ele pede para ir ao banheiro. Então ele vai lá, clicou ou te entregou o PEX do banheiro. Se ele não fala nada, muito pouco provável dele conseguir falar banheiro, que é um trissilábico, né? Se a gente pensar que a gente está falando de uma habilidade motora, nenhum bebezinho que acabou de sair da barriga vai, literalmente, você quer que ele ande, ele anda, né? Ele é uma habilidade motora, assim como andar, como sentar, então tem que ser treinada. Ninguém sai da barriga falando um trissílabo. Então, será que na hora que você está usando a comunicação alternativa e ele te solicitou banheiro, você vai treinar a palavra banheiro? Tem palavras menores. Xixi, cocô. Aí, quando a gente ainda não a criança ainda não fala nada, a primeira coisa que tem que acontecer, né? Você está associando comunicação alternativa com multigesto, Cíntia Azevedo, você precisa de lembrar que qualquer barulho que você fizer, você vai receber aquilo
que você está me pedindo, né? Então, eu estava dando uma supervisão para uma mãe com uma criança que tá no espectro, e a fono dela falou com a mãe, olha, para que essa criança fale, não pode mais usar a comunicação alternativa. Ou um, ou outro. Aí a mãe falou assim, Cintia, pelo amor de Deus, meu coração tá doendo. Eu falei, que bom que tá doendo, né? Porque isso é desumano, né? Então, você precisa de... Se é só essa é a forma que você tem de solicitar, não é cancelando a sua habilidade que você vai atingir uma nova. Então, a gente precisa de associar aí a mãe. Nesse dia eu fiquei com dó da mãe, porque ela respirou e falou, nossa, eu estava fazendo assim, porque a fono tinha mandado, mas eu sabia que não estava certo, porque a criança começou a recusar a fala. E aí, é sobre isso, sabe? Quando a gente usa dois recursos, a gente tem que entender como é que a gente soma. Nenhum exclui o outro, mas a gente precisa de ter ciência de como é que faz os passos para poder chegar na fala, e que não é de um dia para o outro, que alguém que não falava nada vai falar, mamãe, eu quero ir ao banheiro. Por quê? Se eu pensar, isso indiferente do multigesto, Cintia Azevedo, se você pensar numa criança que não tem nenhuma dificuldade, ela não sai da barriga e fala uma frase de uma vez, ela demora pelo menos 3 anos para construir uma frase. Então, é um desenvolvimento que vai acontecendo pelo treino. Uhum. É mais ou menos. Eu achei interessante isso que você falou, porque muitas pessoas não associam essa questão da fala ao ato motor. E a fala é um ato motor e cognitivo. E para chegar na fala, existem muitas outras habilidades motoras que precisam ser trabalhadas. E o que eu vejo muito em consultório é só isso aqui, trabalhando só essa parte aqui, não trabalhar fortalecimento disso, a bochecha, fortalecimento de língua, onde tem um monte de outras coisas para serem fortalecidas antes. E muita questão de vocabulário, né? Aumentar até mesmo com o uso de fichas ou com a comunicação alternativa. Aumentar vocabulário, onde a criança ainda não pode, assim, tem a possibilidade de aumentar as vocalizações, mas muitas vezes quer aumentar o vocabulário até para a mãe agora, até dar uma satisfação para a família. Ela agora já sabe o que é isso, já sabe o que é aquilo, mas em casa não consegue pedir água. Isso. Ou xixi, falar xixi, né? Que é uma coisa simples. Aparentemente simples. E aí, desse detalhe, isso é legal a gente tocar no assunto, que muitas crianças ainda estão sem fala, porque acredita-se que se eu tenho um tônus rebaixado ou se eu tenho um tônus aumentado, então eu preciso de adequar essa musculatura para que venha fala. Só que a fala, ela começa no cérebro. Isso aqui é só um caminho de execução. Então, se eu tiver hipotônico, se eu for hipotônico, eu posso falar. Eu posso falar embolado, ou eu posso falar rígida, mas eu falo. Eu vou ter uma fala não tão nada inteligível. Então, não é trabalhando musculatura, porque a fala não mora aqui, a fala mora no cérebro, e é esse, então, um dos objetivos do Multigesto Cintia Azevedo, que é atingir o cérebro, que é onde surge a fala, que a gente vai conseguir fazer com que aquela criança se verbalize. E é muito comum a fono ainda ficar e o tempo vai passando. Aqui em casa, com o Pedro, ele falava bamama, bamama, bamama. Aí a gente começou a trabalhar o N, né? O na. Aí, no começo, ele pedia bamama, aí eu repetia, falava banana, e ele falava banana. E depois eu só apontava aqui, só botava o dedo no lugar. E ele mesmo já colocava e já falava sozinho. E hoje em dia nem precisa mais desse tipo de suporte, porque quando ele pega, por conta da repetição, ele já sabe. Então, o banana que saiu, banana, a manga, várias palavras que ele não falava, mas não era. Eu entendia por conta do convívio, mas as pessoas não entendiam e começaram a entender por conta disso. E Pedro, ele tem uma apraxia de fala, então ele tem essa dificuldade de formar frases. Então, para ele ainda é difícil. Eu quero alguma coisa, falar espontaneamente. Mas, aos pouquinhos, né, a gente está tentando, pelo menos, fazer com que ele se faça entender aonde ele estiver. Isso é legal porque a gente ainda precisa de reforçar que você foi o modelo de fala.
Se você, né, continuasse a aceitar a banana de uma forma errada, que horas? É muito tranquilo para uma família entender aquilo que um indivíduo que mora ali dentro está falando. Só que essa fala errada, ela não funciona fora da sua casa. E aí, quando as outras pessoas vão conversar com essa criança, o que elas vão entender? Praticamente nada. E aí a criança vai ser, literalmente, ela não vai receber a atenção, e aí ela não vai receber atenção porque não foi entendida, e pronto, né? Sendo que quando você traz uma pista, então você foi lá, trouxe a pista referente ao N, e aí você vê que a criança entendeu que era para ela, o som tinha que sair pelo nariz. Aos pouquinhos, ela não ficou dependente do gesto. O que você fez? Você dá um modelo, dá o feedback para ela, dizendo, olha, é aqui pelo nariz. Então faça nana. Quando você dá o feedback para ela, a criança entende, e aí processa, e não é mágica, né? Então vai se demorar um tempo para ela entender. Isso. Assim como qualquer outra habilidade. Isso. Então, ela entende aquela dificuldade dele, tenta, e aí vai repetindo, repetindo, repetindo até conseguir. E quando ela consegue, aquele gesto referente ao método não é necessário mais. E a fala está pronta, banana. Mas, se você toma uma postura que só se treina a fala dentro de um consultório fonoaudiológico, aí nenhum método vai funcionar. Nenhum. E assim, não precisa de método. Lembra do menino Mowgli? Sim. Ele morava no meio da selva. Como é que ele vai desenvolver fala? Não é porque somos humanos que vamos desenvolver a fala simplesmente porque nascemos. Precisamos de treinar. E aí, sim, a parceria de pais e fonoaudiólogos nesse processo de fala, e o que é bacana, o Multiessence Azevedo te permite ensinar ao pai qual é o gesto referente àquele som que você está trabalhando. E aí o pai vai para casa sabendo, olha, então quando ele falar banana, mostra para ele, olha, dedo no nariz, língua lá em cima, que nós vamos falar banana. E aí o pai, quando casa com a gente, permite um ganho imenso da fala. E outra coisa também, nessa questão do toque, né, que muitas crianças, eu falo por experiência própria, ele não gostava que as pessoas tocassem. Então, eu percebo muitos laudos médicos falando sobre o prompt. A maioria dos laudos, né, é fono com prompt, mas muitas vezes a profissional, por melhor que seja, não consegue acessar a criança através do prompt. Então, foi uma alternativa muito muito viável no caso das pessoas que têm essa hipersensibilidade orofacial. Isso é importante lembrar, não pelo prompt, não pelo Multiessence, nada. É que nós não somos iguais. Sim. Não existe uma única condição, um único método, um único remédio, qualquer coisa que vai servir para todo mundo. Eu costumo dizer para as mães que, primeiro que, qual médico pode diagnosticar problemas de fala? Nenhum. Nenhum médico tem competência, isso é papel do fonoaudiólogo, descobrir qual é, através de uma avaliação bem feita, qual a dificuldade de fala que aquela criança tem. E aí, de acordo com a avaliação e sabendo qual é o perfil daquela criança, a gente vai abre uma gavetinha e vê qual é o método que cabe para aquela criança. Porque enquanto a gente tentar colocar todo mundo no mesmo pacote, vai ter muita gente ficando para trás. E assim, a desinformação das mães, porque as mães ligam e falam assim, tem que ser esse tantas vezes por semana, porque o médico prescreveu. E eu digo, olha, vem aqui fazer uma avaliação, eu vou conversar com você, e vou te mostrar isso, mas a gente está falando de método, eu estou falando do seu filho. Né? E aí a gente precisa de alertar sobre isso, principalmente os pais, que eu entendo que é um desespero, né? É um desconhecimento, porque o médico disse que meu filho tem uma dificuldade. Não é ele que deveria diagnosticar, ele não sabe. E aí, sobre a apraxia, né? A criança no consultório médico, não respondeu, ficou. O médico, então, diagnostica a apraxia.
E a apraxia, para ser diagnosticada, ela precisa de ter fala. Não se diagnostica ninguém sem a fala, quando é a fala. Então, o diagnóstico começou errado, com uma condução, né, com um método já prescrito, que esse é o melhor para a criança. É importante isso que você falou, porque muitas crianças, eu vejo, né, muitos, meu filho tem apraxia, mas o diagnóstico de apraxia é um diagnóstico super difícil. Precisa ter uma amostra, né, de fala da criança. Não é todo profissional que sabe avaliar e dizer se a criança apresenta ou não apraxia. Então, assim, hoje eu vejo que está muito, meu filho é autista. Aí tem essa dificuldade na fala, porque muitos têm, mas já associa com a apraxia de fala, e que muitas vezes não é. Não. Inclusive, por exemplo, no autismo, qual é a dificuldade? Lembra que a gente falou de habilidades anteriores à fala? Uhum. A criança com autismo, ela tem uma dificuldade de imitação. Ela pode ter uma dificuldade de imitação, ela pode ter uma dificuldade de manter o contato em você. Ela pode ter a dificuldade de não querer trocar com você. Então, como é que você vai desenvolver a fala nela? Então, se a fala é uma coisa que precisa de ser trabalhada, as questões anteriores à fala dentro do espectro, elas estão previamente comprometidas para algumas pessoas. Então, se você não parar para poder desenvolver elas, essas pessoas podem ficar não verbais por um período, e aí, não falou, tem 7 anos e não fala, é a prática. Na verdade, eu tinha características, eu tinha dificuldades que antecediam a fala, fui para a fonoaudióloga só trabalhou linguagem, só trabalhou vocabulário, mas não me trabalhou o ato motor da fala. Então, eu permaneci não verbal. E ainda que eu permanecesse não verbal, eu ainda não posso receber nenhum diagnóstico. Eu sei que essa criança tem uma dificuldade na fala. Qual é a dificuldade? Precisa de ter fala. Qual é o método que pode ser usado com essa criança? Eu preciso de conhecer essa criança. Então, ainda tem muitas coisas que estão mal explicadas. Sim. E que as mães ficam... Eu percebo muito essa dificuldade, porque assim, eu me coloco sei lá, em 2017, quando eu recebi o diagnóstico, que eu não sabia de nada. Então, assim, o que o médico falava, o que o profissional falava, a gente vai e acredita. Até o momento que a gente começa a ir atrás e estudar e saber o que é que realmente a criança precisa. Porque é muito difícil você fazer uma intervenção, que uma intervenção não sirva para todas as crianças. Então, eu vejo muito, a parte de fono, principalmente, eu já passei por alguns profissionais e tenho várias amigas fono, né? Que é essa questão da conscientização de saber o que é que a criança precisa naquele momento e saber como explicar isso aos pais. Porque eles também têm que entender o que é que precisa ser trabalhado. Então, essa comunicação, eu ainda percebo muita falta de comunicação nesse sentido. Sim, eu não sei se é um receio do pai, né? Eu entendo assim, com a melhor das intenções, quando um pai recebe um diagnóstico, ele vai correr atrás do que está disponível para poder ajudar aquele filho. Sim. Isso chama desespero de poder suprir aquela dificuldade. Então, quando você busca alguém, você tem que buscar alguém, e esse alguém tem que ser capaz de te explicar. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. O caminho, existe essa possibilidade, não existe mágica. É um processo e que a gente pode tentar. E aí eu fico num dilema porque para mim isso é muito tranquilo. Colocar um pai dentro da minha sala, conversar e trocar. Olha, esse gesto aqui, esse método não serve para o seu filho, o multigesto pode não servir para o seu filho também, por causa disso, disso, disso. Então, a gente vai precisar de casar. Então, vamos casar para a gente poder ver o que a gente vai conseguir adequar para o seu filho. E aí é uma troca. O pai tem que ter coragem de dizer para mim que ele está sentindo falta disso, disso, daquilo, porque às vezes o pai também tem medo de conversar com um profissional. E às vezes o pai fica naquela correria de atender próximo, 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 e não para dar uma assistência à criança, à família daquela criança. E esses 5 minutos que você para orientar, você ganha aquele pai
vai então continuar, porque agora ele entendeu. Eu vejo que muitos pais não conseguem continuar porque não faz sentido o que você está. Ele não faz sentido, né? Não por desinformação. Isso, porque eu acho que assim, não deve existir um pai que vai levar na terapia e falar assim, vou fazer nada, não. É porque talvez ele ainda não entendeu todo o processo e não entendeu a importância da parceria dele com a gente. Uhum. Isso para qualquer profissional, né? Tá falando de específico de fono, mas é profissional que passa por conhecimento. Já passou aqui várias perguntas, Cíntia, em relação a cursos. Fala aí um pouco dos cursos, se é para pais, se é para profissionais, como é que eles funcionam? Então, sobre determinação do Conselho de Fonoaudiologia, o curso do Multiessos fala que, por exemplo, sábado agora eu tenho uma próxima turma, dia 24/6 eu tenho uma próxima turma do Multiessos Fala, Cíntia Azevedo, para fonoaudiólogos. Então, são dois cursos separados. Um que envolve somente fonoaudiólogos, ou estudantes de fonoaudiologia, e outros para pais e outros profissionais que não sejam fonoaudiólogos. E aí, esse para fonoaudiólogo, ele acontece mensalmente, e para pais e outros profissionais, ele não acontece. Eu já tive várias tentativas de fazer uma turma, mas geralmente quando eu abro a turma nunca funciona, nunca enche. Então eu preferi deixar a opção de ter ele gravado, para que os pais então tenham acesso, e lá eles entendam como é que eles podem aprender a usar o método em parceria com uma fonoaudióloga. É importante dizer que por melhor intenção que um pai tenha e que o outro profissional tenha, ele não tem graduação, ele não tem entendimento sobre o processo real de fala. Então, não dá para conduzir a fala ou qualquer outro processo de habilidade só na boa vontade. Precisa de entender onde é que está pisando. Então, sim, existem cursos para pais e outros profissionais, mas é preciso de ter um acompanhamento fonoaudiológico junto. E aí, para todos os cursos, você entra em cintiazevedo.com, lá tem a grade de cursos disponíveis. E na link da bio tem também, Também tem. E aí, por exemplo, uma dúvida que acontece sempre é: eu não consigo fazer ao vivo. Existe a opção de fonoaudiólogos comprarem o curso e assistir a gravação. Ele recebe a certificação da mesma forma do que aquela pessoa que assistiu ao vivo. Entendi. Porque quando as fono, né, muitas vezes, assim, na verdade, todos os profissionais que vão trabalhar, né, nessa área infantil, e eu falo principalmente do autismo, existe uma infinidade de cursos para fazer. E todos os cursos requerem um certo investimento. Quando não é um investimento substancial, mas existe até o financeiro, de tempo, de tudo. E sempre procurar, né, cursos que vão realmente agregar no dia a dia da prática clínica em si. Porque muitas vezes é aquele curso que você fez, tem aquele conhecimento, mas o seu público não vai usar. Ou que na prática você vai usar muito pouco. Então, procurar cursos que realmente valham a pena e que com profissionais idôneos, né? Porque virou um mercado e todo mundo faz cursos, ministra cursos e só, assim, né? Levantando esse alerta em relação a essa questão de investimento para fazer curso. Deixa eu abrir um parênteses. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar. Então, eu vou fazendo curso que eu falo assim: nossa, será que as minhas crianças podem ganhar alguma coisa com isso? E é muito, na minha visão, é muito fácil dar cursos para crianças que não têm nenhuma dificuldade. Né? Aí, quando você está trabalhando na deficiência, seja ela qual for, não é para qualquer curso que cabe dentro daquele sistema, dentro daquela clientela que tem a deficiência. E aí, então, eu vejo pais comprando ideias que falam assim: gente, a Fono investe horrores, porque geralmente quem vende não explica para qual público é. Então, já fiz diversos cursos que não dá para aplicar em autismo, não dá para aplicar em síndrome de Down, não dá. E aí eu falo assim:
poxa, por que você não falou isso antes? Por que é indicado para isso? Porque você investe dinheiro e tempo. Mesmo se fosse gratuito, mas seu tempo está ali. E o sonho de querer alcançar alguma coisa para poder ganhar, oferecer para sua criança é grande. Então, é ficar em alerta. Né? E até mesmo nós, como fonoaudiólogos, e assim como os pais que pagam por terapias, achando que aquilo ali vai resolver o problema. Quando, na verdade, existem técnicas que são atendem qualquer criança e outras não. Não, isso. E outra coisa também, que tenham cursos nessa fase para usar, né, o multigestos na fase de alfabetização. Sim. Aí como seria? Seria com fonemas, aí com palavras, que eu vejo muita dúvida, porque acho que muitas pessoas usam para trabalhar os fonemas-alvo, né? Vamos dizer assim, com aquela criança. E depois adquiriu aquele fonema, então já vão passar para outra coisa. Mas nessa fase de alfabetização, né, a criança já tem um repertório maior. Como é que o método é utilizado? A gente usa uma língua que é fônica, né? Então toda letra que a gente chama, a letra, ela chama grafema. E o som, ele chama fonema. Então toda letra, ela tem um som. E aí o Multigestos traz o recurso de auxiliar na alfabetização, associando um gesto a um fonema que é representado por um grafema, ou seja, esse é o gesto que representa esses sons que é representado pela letra S. Então, fazer a relação letra-som, ou seja, saber que um som é vindo de uma letra é importante para o processo de alfabetização. Quando a gente tem alguma dificuldade, porque o Multigestos não é específico para uma determinada população. Ele atende quem quiser. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte existe uma escola que usa no processo de alfabetização de qualquer criança, ele usa o multigesto. Então, não é para determinado público ou não. E aí a ideia é que a criança entenda que para fazer aquela letra, então, ela viu lá o S e o A. Então, ela vai saber que aquela letra tem esse barulho. E que quando a gente associa um gesto, fica mais fácil recordar, né? Puxar da memória qual é aquela letra é representada por qual som. E aí, então, a ideia do multigestos na alfabetização é fazer essa associação dos sons que são representados pelas letras para auxiliar tanto na leitura quanto na escrita. Então, existe, assim como na fala, existe um processo inicial. Como é que se alfabetiza uma criança? Começa pelas vogais. Depois, e aí vai. Então, para cada vogal tem um gesto, faz associação de vogal, reconhece letra do nome, porque ainda se fala B com A. B com A não alfabetiza ninguém, né? Então, não é B com A, é B-A. E aí, quando a grande maioria das crianças que não tem nenhuma dificuldade, elas aprendem B com A e passam tranquila nesse processo. Mas quando eu tenho qualquer dificuldade e eu não estou falando de deficiência, que seja um transtorno de aprendizagem, que seja uma dificuldade qualquer, eu posso atrasar meu processo de alfabetização por essa informação errada de B com A, L com A, não faz bala. Então, o multigesto vem trazer o gesto para associar. Aí a gente começa, né? Da mesma forma como a fala, começa com as vogais, aprende as vogais, os gestos das vogais, a relação letra-som, depois vai para as consoantes, determinadas consoantes, aquelas que são mais fáceis de ser prolongadas. É o mesmo processo de alfabetização que acontece nas escolas, associado a um gesto que representa aquele som. Um curso de alfabetização, quem é que pode fazer? Para fono também, pedagogo? Não. Qualquer pessoa, mãe, profissional da educação, fonoaudiólogo, qualquer pessoa pode fazer o curso de alfabetização. O de fala, não, por causa de uma determinação do conselho. Aí esse é só para fono. Existe de fala separado, só existe separado por causa de uma determinação.
Teve uma pergunta aqui que é específico, né? Como o multigestos pode ajudar na apraxia de fala? Bom, eu Que é imagino mais ou que menos bom, né? na verdade, a apraxia de fala é uma dificuldade que o cérebro tem de planejar. A gente fala de uma forma muito tranquila, né? Abrir a boca e falar é fácil demais. Só que, para que isso aconteça, esse meu cérebro tem que conseguir falar assim, se eu vou falar oi, ele tem que saber que eu vou falar o ó primeiro, depois eu vou falar i, e eu vou ter que fazer um bico, minha língua vai ter que ficar assim, depois eu vou ter que dar um sorriso, sair um som assim. Então, existe uma programação dos movimentos da minha boca. Quando eu tenho essa dificuldade de programar e planejar esses movimentos, isso se dá um diagnóstico de apraxia de fala na infância, que tem algumas características específicas que têm que ser avaliadas. Ok. Diante desse cenário, eu preciso de trazer uma reabilitação para aquele indivíduo para conseguir ajudar esse cérebro. Como é que um gesto pode ajudar essa criança? O gesto, por ser usado como pistas multissensoriais, ele traz informações, uma chuva de informações para aquele cérebro, para ajudar ele a programar um som que ele não consegue. Não é simplesmente usando só os gestos. Quando eu descrevi o multigestos no começo da live, eu disse é um método feito de gestos junto com princípios. Então, existem formas de você acionar esse gesto para ajudar para ajudar alguém que está com alguma dificuldade. Então, o multigesto ajuda uma criança com a apraxia de fala, indo direto ao ponto do cérebro dele, aonde está essa dificuldade de planejar e programar os sons da fala. E outra coisa importante, que eu já tinha feito até uma live com outra fono chamada Silvia Marra, que ela falou muito bem dessa questão do planejamento motor oral junto com o planejamento motor global, que eles acontecem juntos. Então, quem tem interesse em saber sobre essa questão do desenvolvimento do planejamento motor mesmo, ela fala muito bem sobre isso, está no YouTube, o vídeo. Então, muitas vezes acha que o planejamento é um ato cognitivo que vem do cérebro, mas que está diretamente relacionado com o planejamento motor global. Então, no entanto, é possível encontrar crianças apráxicas de fala associado à apraxia de corpo. Sim. Não é 100%, mas é muito frequente a associação, porque a dificuldade está em planejar. É no planejamento motor. É nível cerebral, nível de cerebral. Então, está diretamente relacionado. E outra coisa também que eu queria saber é se você faz acompanhamento ou supervisão online, porque você está em Belo Horizonte, né? E tem muita gente aí, Brasil afora, que precisaria de muito dos seus conhecimentos. Sim, eu faço. Isso tudo demanda uma agenda, né? Não é. Então, eu acompanho diversas crianças fora, através de supervisão, ou existem os intensivos que eu faço em janeiro, em julho. Então, eu recebo as crianças, porque fazer supervisão requer que aquela pessoa que está sendo supervisionada, ela tem que ser capaz de executar aquilo que está sendo dito. Eu tenho supervisões com profissionais que conseguem executar. Tenho pacientes que o profissional não topou ser supervisionado, mas a mãe faz questão. E faço atendimento online de qualquer criança de qualquer lugar. E aí, existem vários cenários, e tudo isso é possível. Mas existem cenários que, às vezes, o pai não tem a pegada, às vezes a profissional não está disposta ou também não conseguiu, e aí eu abro a minha agenda em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, na segunda quinzena de julho, para receber essas crianças de fora, para então fazer o intensivo com elas. E aí, a ideia é atender essas crianças, atender elas e continuar com uma supervisão. Então, existem vários cenários. A ideia é, o que eu acredito, a minha meta de vida é, posso ver quantas crianças falando? O que eu posso fazer para poder te ajudar? Não existe milagre, mas existe casamento. Então, a ideia é, a gente tem várias opções dentro de uma agenda apertada. E aí a gente vai ver o que é viável. Como é que eu posso te ajudar?
Pode. Aí a gente tem que lembrar que nem todas as crianças toleram o atendimento online, né? Nem todas as crianças toleram o fato de eu supervisionar uma profissional e pedir para ela fazer uma coisa que é uma habilidade que eu tenho e a profissional não consegue dar continuidade. Então, não dá para falar assim, é mágico, eu atendo qualquer pessoa, qualquer situação. Não, eu atendo. A gente precisa analisar qual é o seu caso. Como é que eu posso te ajudar? Desculpa. Mas Sim, porque assim, a profissional faz o curso, mas realmente precisa de uma supervisão em algum caso, ou em alguma criança, né, em específico. E isso é só prática que vai levar a pessoa a ficar fluente em qualquer método que seja. isso. E até mesmo, assim, a gente não precisa de falar de método. Existe muito. A fonoaudiologia ainda está muito ligada na linguagem. A criança tem que ter vocabulário para poder falar, muito vocabulário. Deixa eu dar vocabulário, vocabulário, vocabulário. E vai dando vocabulário. Oi, eu tenho uma dificuldade aqui na minha cabeça. A fala não sai. Então, eu tô cheio de vocabulário e eu não consigo falar. Então, tem muitas fonoaudiólogas especialistas em linguagem que fazem um excelente trabalho na linguagem, que ainda não tem o traquejo de pôr essa criança, associar a linguagem com o treino motor da fala. Sim. Essas pessoas ainda precisam de uma... Mas e agora? Qual é o próximo passo? E a gente tem que estar ali supervisionando para poder... Isso no dia a dia. Porque aqui em casa, você mostrava a ficha para Pedro, ele identificava tudo, tinha um vocabulário sabia todos os animais, sabia todas as frutas, né? Só que não conseguia pedir uma banana sozinho. Então, assim, aquela coisa de vocabulário, é bom ter vocabulário? É. Mas a pessoa até mesmo porque não existe fala eficiente sem vocabulário. Agora, não usar esse vocabulário no dia a dia também não adianta de nada. Por isso que tem que existir o casamento. Não existe fala sem linguagem, nem linguagem sem fala. Se não casar, se eu estiver diante de uma criança com dificuldade, principalmente motora de fala, essa associação é imprescindível. Sim. Cíntia, nosso tempo está já acabando aqui. No instante o tempo passa, o tempo voa. Com certeza vou te chamar para outra live um pouco mais para frente. Eu acho que ainda tem sim que se falar muito sobre vários métodos e técnicas que o Multigesto Cinta Azevedo é um exemplo disso, porque basta ter o conhecimento, não precisa ter uma estrutura ou um investimento alto para poder fazer como a gente vê que vários outros necessitam. Então, assim, com certeza eu vou te chamar para outras lives. E eu queria que você falasse, fizesse um resuminho, concluísse e deixasse aí uma mensagem para os pais, que são o meu maior público, né? Hoje, são pais que têm crianças com desenvolvimento atípico. Bom, de coração, eu desejo que ninguém desista da fala de ninguém. Todos nós somos capazes de falar. Se vamos chegar a uma fala inteligível igual a nossa, não sou eu como profissional, nem você como pai que vai determinar. O nosso papel é oferecer o melhor e o que é possível para aquela criança o quanto mais cedo possível. Nossa, mas meu filho já tem 10 anos, perdi? Tem. Não sou eu que vou te responder se você perdeu tempo. Afinal de contas, eu não gostaria que eu tivesse com 50 anos, 60 anos, você falasse assim, não tenho mais nada para fazer por você. Não é sobre janela de aprendizagem, tempo até tantos anos a criança aprende. É sobre a oportunidade, é sobre oferecer sempre e acreditar sempre e saber que você está cercado de coisas fáceis, compatíveis com o seu desenvolvimento. Não existe mágica, mas a oportunidade, se ela existir de coração, qualquer criança pode sair de um degrau para o outro. Não vai haver, né? Ninguém vai falar de um rapidinho, porque isso não acontece para ninguém, nem para a criança que está dentro do desenvolvimento típico, né? Nenhuma criança começa 0 anos falando, mamãe, eu te amo. Não, isso só vai acontecer lá 3, 4 anos. Então, para os pais,
que as crianças têm alguma dificuldade, não deixe ninguém dizer que seu filho não é capaz sem antes testar o que realmente faz sentido para sua criança. Nós só somos meros instrumentos de alguém que coordena esse planeta. A gente só precisa estar de coração aberto para poder receber quem quer que seja da melhor forma possível. É assim que eu penso também. Bom. Isso, vou deixar essa live salva. Depois eu vou colocar no YouTube também, para não ter perigo de acontecer depois no Instagram e a gente perder esse vídeo. E é isso, pessoal. Obrigada a quem ficou até agora. Obrigada mais uma vez, Cíntia. E Eu bom dia para vocês. Para vocês também. Estou à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.